Olá, pessoal. Somos Denise, Rose, Fernanda e Silmar, alunas do 5º semestre do curso de Pedagogia pela Univesp Polo Morungaba. Já estamos desenvolvendo o 5º projeto integrador, que nos faz propor uma aula virtual em formato de vídeo para um conteúdo que trabalhe com história e geografia, tendo como foco os conceitos de lugar e tempo previsto para o 5º ano do ensino fundamental 1. E o tema do nosso projeto será a proposta de videoaula em História e Geografia sobre diversidade cultural e miscigenação para alunos do 5º ano do ensino fundamental. Olá, queridos alunos do 5º ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula muito especial de hoje, de História e Geografia. Você se lembra que no nosso último encontro, nós sugerimos uma aula diferente para nós estarmos realizando hoje. É uma aula em que vocês vão ter uma participação bem ativa. Foi pedido que vocês fizessem pesquisas, buscassem relatos, criassem cartazes, para que nós pudéssemos juntos hoje aí aprendermos mais sobre a miscigenação, sobre a diversidade cultural, o que vem a ser. Lançamos algumas perguntas: o que vem a ser a miscigenação, o que é a diversidade cultural no nosso Brasil. E eu creio que vocês estão com o material todo prontinho aí hoje, tudo já na mão, engatilhado, para apresentarmos esta aula, não é verdade? Então vamos lá, que nosso tempo passa muito rapidinho e temos muita coisa para fazer ainda hoje. Você se lembra que nós dividimos a sala em 2 grupos, podemos chamar de A e B, da número 1 ao número 11 da chamada. Eles vão pesquisar, estudar sobre a miscigenação, vão falar sobre a miscigenação, vão dar essa aula. E do número 12 ao número 22, vocês vão falar sobre a diversidade cultural. Miscigenação significa a mistura de elementos de diferentes etnias, religiões, arte, que vão originar um terceiro elemento. A miscigenação é marcante do povo e da cultura brasileira. Miscigenação étnica acontece entre pessoas que não possuem as mesmas características ou biotipo físico. Não devemos usar a palavra raça, pois para os seres humanos só existe uma raça, a humana. Atualmente, emprega-se o nome de etnias. Para fins de estudo, a humanidade é dividida em 3 grandes grupos étnicos: brancos, negros e amarelos. Neste último estão incluídos indígenas. Na miscigenação, quando um negro e um branco geram um filho. Não se considera miscigenação quando 2 pessoas com a mesma cor de pele, mesmo que pertençam a nacionalidades diferentes, geram outro indivíduo. As etnias foram se construindo ao longo dos anos, no mundo todo. Todavia, os principais grupos étnicos foram no Brasil. Começaram com povos indígenas, africanos, imigrantes europeus e asiáticos. De onde vieram? Indígenas. O território brasileiro já era habitado pelos índios. Africanos. Os povos africanos foram trazidos para o Brasil para exercer trabalho escravo. Europeus e asiáticos. Os portugueses foram os primeiros a chegarem no Brasil com a colonização. Logo após vieram os espanhóis, italianos, alemães, japoneses, sírios e libaneses. E a união constituiu caboclos e mamelucos é o relacionamento entre europeus e os índios. Mulatos, negros e brancos, cafusos, negros e índios. Mestiços não possuem característica idêntica ao povo brasileiro, já que são misturas entre imigrantes com os japoneses, os alemães, os espanhóis, entre outros.
Muito bem, Miguel. Parabéns para o grupo A, né? Foram muito bem na sua pesquisa, concluíram direitinho o seu trabalho. Parabéns. Né? Logo depois nós vamos expor os cartazes, né? Que vocês aí prepararam, o material que vocês trouxeram, aí direitinho, tá bom? Então agora vamos com a Helena e o resultado aí da pesquisa do grupo B, então, né? Vamos lá então, Helena? Oi, pessoal! Bem, nós vamos falar sobre diversidade cultural, né? Então, nós vamos já estar aí respondendo, né, sobre a diversidade cultural, né, que ela representa, né, um conjunto de várias culturas que existem em todo o mundo. E cultura é um conjunto de costumes e tradições de um povo, os quais eles são transmitidos de geração a geração. Então, há vários elementos culturais de cada povo, né, que se destacam-se pela língua, pelas suas crenças, comportamento, pelos seus valores, pela religião, folclore, danças, culinária, arte, entre muitos outros aí. E isso tudo aí começou lá atrás, né? Antes do nosso Brasil ser aí o nosso Brasil, né? Porque ele já tinha uma diversidade bastante rica. Então, o território que hoje nós chamamos aí do nosso país, ele já era habitado por diversas espécies de animais, vegetação, e os nossos nativos, né, que eram chamados de índios pelos portugueses. Daí, no ano lá de 1500, o Pedro Álvares Cabral, ao desviar o caminho das Índias, ele descobriu um território, né, que ele denominou Veracruz, e o reivindicou para Portugal. E mais tarde essas terras, né, constituíram aí o nosso lindo Brasil aí de hoje, né? Então, com a vinda de muitos estrangeiros para explorar as riquezas da nossa terra, principalmente os portugueses, os franceses, os holandeses, então começou no país a miscigenação, como o nosso grupo anterior já falou, né? Racial do povo brasileiro, das suas culturas. Um bom exemplo disso até hoje é a diferença de sotaques, né, entre as cidades brasileiras. Porém, o que mudou completamente no cenário da cultura do país foi o sistema econômico da época, né? E os negros forçados a saírem dos seus países no continente africano deixaram para trás suas vidas, famílias, e eles foram trazidos. Então, hoje somos um dos países com o maior número de negros. Embora tenham sofrido injustamente, sido tratados de forma desumana, o povo de origem africana, ele deixou, né, uma cultura muito forte para o Brasil, como as religiões, candomblé, umbanda, além de papel fundamental na constituição da nossa raça, música, dança e a culinária, né? Então foi muito importante aí a vinda deles aí para cá também, apesar da forma aí como eles vieram, né? Mas graças a Deus logo depois conseguiram a sua libertação. Então a independência, né? A imigração. Então, em 1922, o Brasil deixou de ser uma colônia, virou uma república, mas ainda demorou mais 66 anos, até que a escravidão fosse abolida, né, pela princesa Isabel, ali, né? Fosse ali abolida com a Lei Áurea. Então, com o fim desse regime, houve uma onda imigratória pelo país, com pessoas de diversos lugares do mundo, em sua maioria os italianos, japoneses, alemães, que vieram para as regiões sul e sudeste aí do nosso país, né, que acabaram vindo daí para cá depois. Então, com a globalização, com o progresso tecnológico, da informática, fala-se muito hoje na unificação, né, global, cultural. Segundo alguns estudiosos, que as fronteiras que definem a cultura dos países e os distinguem podem estar em risco, considerando o intenso contato entre os povos estrangeiros a partir da tecnologia, de comunicação, informações. Então, é muito comum e fácil atualmente qualquer pessoa entrar em contato com a cultura de outro país e até mesmo adquirir seus produtos, serviços, né? Como
como o caso do fast food, McDonald's, Burger King, sistema de alimentação americano, né, que hoje já está aqui no nosso Brasil. Então, esse é apenas um detalhe, né, o processo de aculturação que já está ocorrendo. Então, muitas pessoas entram em canais de comunicação, na internet, para conversar com pessoas de outros países, para discutir questões relacionadas à cultura, economia, educação. Inclusive, alguns municípios do Brasil adotaram então, um sistema, né, de educação de outros países. Exemplo da Finlândia, que tem uma educação que é vista como de primeira qualidade pelos órgãos aí internacionais, né, como a ONU. Então, a diversidade cultural aí, hoje, né, com a tecnologia, acabou avançando ainda mais. Então, a diversidade cultural aí pelo Brasil, ao andar pelas regiões, né, do Brasil Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, podemos ver com mais facilidade, né, a influência dos povos que aqui passaram, deixando seu legado, suas marcas, que podem ser vistas não apenas na economia e na gastronomia, mas também na arquitetura, né, que nós vemos aí por todo o nosso Brasil. Então, na região norte, por exemplo, a influência indígena foi marcante. Podemos encontrar pratos, né, e celebrações que refletem a influência desses povos na região, como o tucupi, cupuaçu, o açaí, né, que está tão presente em nossas vidas hoje, quem não gosta de um açaí. Então, nesse pedaço do nosso país, a maior influência é indígena, pois desde sempre habitam ali populações nativos brasileiros que não deixam as tradições morrerem. Então, as festividades populares mais conhecidas são o Festival de Parintins, a maior festa do boi bumbá do Brasil, no Amazonas, a festa de Círio de Nazaré, grande manifestação, né, católica do país, no Pará. A culinária típica do norte, baseada em mandioca, peixe, mas também há muitos pratos, né, feitos com carne de sol. Com todos esses nomes indígenas, dá para ter uma noção da força cultural nativa na religião, não é mesmo? Na região Nordeste. No Nordeste observamos uma forte influência dos africanos, holandeses, pratos como acarajé, vatapá, são exemplos nesse sentido. Assim como também as festas e tradições, Carnaval, São João. O Carnaval é a maior festividade da região, que conta com elementos tradicionais da folia, com suas marchinhas, pessoas fantasiadas, a alegria dos foliões, e não poderiam faltar os bonecos de Olinda. Também há tradições religiosas, como a festa de Iemanjá, a escadaria do Bonfim. E a culinária típica da região é uma ótima mistura das culturas africanas, brasileiras, com pratos, né, conhecidos como carne do sol, frutos do mar, a buchada de bode, tapioca, bolo de fubá, pamonha, cocada, além dos já citados aí. Na região centro-oeste, encontramos elementos culturais do Paraguai, Bolívia, as festividades religiosas, como de São Benedito, as comidas como a sopa paraguaia, né, o arroz boliviano. E esse canto do Brasil contém partes de culturas indígenas, sertanejas, paulistas, mineiras e gaúchas, mas também apresenta características de outros países, né, exemplo dos já citados. As festividades típicas são a dança folclórica, de tradição indígena, a festa do divino, né, religiosas. Então, na cozinha da região, é comum encontrar o arroz com pequi, a sopa paraguaia, arroz carreteiro, angu, peixes originários do Pantanal mato-grossense. E também na região, né, do Sudeste, que é a nossa região do Sul e o Sudeste, têm sido as regiões mais marcadas, né, com o seu traço urbano, comida, festividades, pela presença de outros povos. Por ter sido recebido, né, imigrantes de muitas partes do mundo, a diversidade cultural da região Sudeste é bastante ampla, principalmente no que diz respeito à culinária. As opções são diversas, como pãozinho de queijo mineiro, feijoada carioca, virada paulista, bolinho de bacalhau de Portugal, massas italianas, né, moqueca capixaba, picadinho aipim frito, tutu de feijão, entre muitos outros. Então, as festividades do Sudeste mais tradicionais são a festa do Divino, festa em homenagem aos santos padroeiros, festa do peão de boiadeiro, Carnaval,
samba de lenço, festa de Iemanjá. Em São Paulo, no Sudeste, é certamente o exemplo mais rico que temos em se tratando de diversidade cultural. O local onde abrigar povos de diversas regiões do mundo, americanos, italianos, é casa para brasileiros, vindo de outras partes do país. Nos 3 estados que compõem a região Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é possível observar as influências culturais herdadas dos imigrantes espanhóis, italianos, japoneses, principalmente dos alemães, começando pela arquitetura de algumas cidades como Gramado. Na cozinha, as comidas tradicionais da região são o churrasco, o chimarrão, muito bom aí, gastronomia, feijoada, churrasco, caipirinha. Temos a arquitetura de Oscar Niemeyer, literatura, os cordéis nordestinos, festividades como carnaval, arte, como Cândido Portinari, que era filho de italianos, música, mas uma coisa bem certa. Agora, cada canto do país tem a sua aí própria história, e tudo isso aí foi muito bom para todos nós. Temos um país bem diversificado, um país aí miscigenado, Então, cada canto do país tem a sua própria história, personalidade cultural. Algumas características unem toda a população, como carisma, alegria e força para lutar contra todas as dificuldades. Então, você pode perguntar para qualquer estrangeiro que já tenha visitado alguma parte aqui do Brasil e a resposta vai ser sempre a mesma. O brasileiro é um povo caloroso, que apesar dos problemas do dia a dia, está sempre com um sorriso no rosto. Então, a formação social do Brasil diz muito sobre a sua diversidade cultural, a rica cultura do país. Muito bem, obrigada, Helena. Parabéns aos 2 grupos, pesquisaram direitinho, trouxeram muitas coisas interessantes aqui para nossa aula. Foi muito bom, a pesquisa que vocês fizeram, o trabalho que vocês aí tiveram. Então a gente pôde aprender, como foi importante aí essa miscigenação e as vantagens da diversidade cultural. Então, cada nacionalidade que passou pelo Brasil, assim como a população nativa, deixou um legado individual na marca do país, com suas tradições, costumes. Então, a miscigenação dessas culturas criou uma identidade própria do país, com um rico leque de tradições culinárias, como nós vimos, que vocês aí pesquisaram, arquitetônicas, literárias, músicas, artistas, religiosas e muito mais. Hoje somos referência mundial em muitas de nossas tradições, Então essa foi a nossa aula sobre miscigenação, diversidade cultural, onde nós pudemos aprender muita coisa. Os objetos que vocês trouxeram, aí vamos expor, tudo certinho lá na nossa classe. Vai ficar tudo muito bonito,